Bem, quero saudar todos com a paz de Cristo, com a paz de Deus, com a paz do Senhor, trazendo um novo tema hoje nessa manhã para vós, para vocês. Gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, ficasse também até o final desse vídeo. E o tema de hoje, por que o homem ele precisa de salvação? Por que o homem ele carece de salvação? Então vou mostrar na Bíblia, comprovar na Bíblia, por que o homem ele precisa de salvação, por que o homem ele carece. Então compartilhe esse vídeo para milhares de pessoas, para que as pessoas fiquem antenadas e sabendo da verdade, tá bom? Então vou mostrar um versículo bíblico, um texto bíblico, comprovando a você que todo homem, toda pessoa, de toda raça, todo ser humano, ele precisa de salvação. É uma pergunta talvez, né? Alguma dúvida também, talvez seja a tua dúvida, né? Essa carência de dúvida, por que o homem precisa de salvação? Então vou mostrar na Bíblia agora a você. Então fica até o final do vídeo, tá? Porque vai ser muito importante para que você fique sabendo a respeito da carência da salvação do homem em Cristo, tá bom? Então vou ler um texto bíblico na Bíblia, porque a Bíblia é a bússola, né? É o caminho. A Bíblia é onde traz a revelação de Deus. A Bíblia é onde ela traz tudo aquilo que o homem ele precisa para a sua vida moral, para a sua vida espiritual, para a sua vida ética, porque o homem ele foi criado por Deus e para Deus. O homem foi criado por Deus e para Deus, tá bom? Então, vou mostrar a você na Bíblia um versículo bíblico no Novo Testamento, porque o homem ele precisa da salvação. Então, fica aí atenado. Eu vou ler aqui no livro de Romanos, né? É também conhecida como Epístolas Paulina, né? Epístola Paulina. Se você tem Bíblia na tua casa, então aproveita, pega ela, tá? Pega ela aí agora, pega ela. Você pode abrir no livro de Romanos, você pode dar pausa nesse vídeo, pode dar pausa. Você dá pausa e procura o livro, já que você não tem assim nenhum costume de manusear a Bíblia. Aí você abre, você dá pausa no vídeo e a gente vai meditar em conjunto porque o homem ele precisa de salvação, tá bom? Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 5, me perdoe, tá? Me perdoa aí. Perdão, corrigindo. O livro de Romanos, Epístola de Romanos, capítulo 5, versículo 12, tá? Romanos capítulo 5, versículo 12. Isso, agora. Vamos lá. Bem devagar, tá? Pra gente meditar bem, porque não tem pressa. E se você hoje está apressado, pausa esse vídeo, salva esse vídeo para você ver outro dia, para meditar bem, porque o homem ele precisa de salvação. Romanos capítulo 5, versículo 12. Medita bem aí. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Vou ler de novo para você. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Pecaram e também destituído da graça e da glória de Deus. Pois bem, vamos explicar isso, né, com bastante afinco, para você ter uma noção porque o homem ele precisa da salvação. A leitura já foi bastante
bastante explicativa, mas vou explicar para você. Porque o homem ele precisa da salvação, já foi explicado. Porque o pecado, o homem ele pecou. Porque por um homem entrou o pecado, quer dizer, um homem ele pecou. Aí você pergunta, que pecado foi esse? Pecado da desobediência. O homem ele pecou por causa da desobediência. Lá em Gênesis, fala no princípio do Gênesis, fala que o homem, quando Deus ele fez o homem, colocou o homem no jardim do Éden, para lavrar, cuidar. E Deus ordenou ao homem que não comesse uma árvore que estava no meio do jardim. Deus só proibiu uma. Era proibido ele comer o fruto, esse fruto, né? Ele não poderia comer esse fruto. E nessa ordem Deus deu a ele para que ele não comesse, e automaticamente ele comeu. Comeu, né? A mulher comeu, a mulher desejou, no caso aí foi a mulher, Eva, ela comeu fruto e deu ao seu marido. Daí por diante, o pecado ele foi introduzido no mundo através de Adão e Eva, que foi o primeiro homem, a primeira mulher. Qual foi a consequência? Desobediência daquilo que Deus tinha ordenado que ele não comesse. Então foi um ato de desobediência. E diz os textos bíblicos, quando vai demorar muito, que eles foram destituídos, separados da glória de Deus. Então, o homem ele passou a morrer, né? Passou a morrer. E os seus dias de vida foram encurtados para 120 anos após o dilúvio, lá em Noé, lá em capítulo 6, se não falha a memória, capítulo 6 de Gênesis, por aí. Tá? Quando... deixa eu ler aqui, vamos ler aqui para ler Gênesis, né? Se foi Gênesis mesmo. Foi Gênesis capítulo 6 ou foi o capítulo 16, né? Eu não sei. Quando Noé, Deus decretou 120 anos para o homem, né? 120 anos após o pecado. Mas o tema de hoje, porque o homem ele precisa de salvação. É por isso, porque o homem ele pecou, o homem ele foi destituído da glória de Deus e ele carece de salvação, né? Através de Cristo Jesus, tá? Através da salvação eterna, tá? No capítulo 6 fala sobre a corrupção do gênero humano, e no capítulo 7 fala sobre o dilúvio, né? No capítulo 7, o versículo 17 já vem falando sobre o dilúvio. Então, no capítulo 7 já vem o dilúvio, tá? Então, foi depois disso aí, Deus, ele constitui para o homem uma sobrevivência de 120 anos, tá? Porque o homem, no princípio, ele conseguiria viver mais aí de 900 anos, como Adão, ele viveu mais de 900 anos, tá? E é por isso que o homem ele precisa da salvação, porque o homem ele pecou e ele foi destituído da glória de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, quando a gente leu, capítulo 5 de Romanos, versículo 12, pelo homem introduziu o pecado do mundo, e através do homem todos pecaram. Então todas as pessoas precisam da carência, da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Então o homem ele se tornou um pecador e ele carece da salvação, né? E essa salvação só quem pode dar é Jesus Cristo. A salvação só quem pode dar é Cristo Jesus. Então acredito que tirei tua dúvida, né? Todo ser humano ele precisa da salvação, porque lá no Jardim do Éden, o homem ele pecou. O homem ele foi destituído, separado da graça de Deus, e através do sacrifício vicário de Cristo, o homem ele pode conquistar a salvação eterna, tá? Porque a morte física todo ser humano ele há de passar, entre aspas, a não ser aqueles que vão passar pelo arrebatamento da igreja. Mas é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos vocês, tá bom?